Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta e hoje, neste Outubro Rosa, a gente vai falar sobre o lançamento de um livro aqui na cidade de Americana, que é o Crônicas da Primavera, o ressignificar de mulheres reais. Este livro traz o relato de pacientes da oncologia da Unimed, relatos de superação, histórias muito bonitas que vão ilustrar nosso Outubro Rosa aqui na UP TV, aqui no Saúde em Pauta. E você, se quiser adquirir esse livro ele pode ser retirado gratuitamente na sede da Unimed, que fica na Avenida Brasil, número 555, e é só você levar um pacote de absorvente de qualquer marca ou tamanho, você leva até a recepção do prédio de vendas administrativo, nesse endereço que eu passei, e a doação desse item de higiene, ele vai para o programa Cooperar, e aí você retira esse livro lindo, que nos enche de esperança e, é claro, de vida nesse Outubro Rosa. Então hoje a gente vai estar conversando com Fernanda Pires e Andréia Franciscon. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês nesse Saúde em Pauta, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também. Ai, Andréia, a gente que agradece, viu? Andréia, começando falando com você então, né? Já que você foi a primeira a dar a voz desse programa. Se apresenta pra gente, quem é a Andréia Franciscon, quantos anos você tem, o que você faz? Quem é a Andréia hoje? Eu sou fisioterapeuta, né, de formação, trabalho um pouco com estética também. Estou parada, né, alguns anos por conta do tratamento do câncer. Depois eu tive que dar seguimento ao tratamento renal, né, que eu faço hemodiálise hoje em dia. Mas eu voltei a estudar, né, ano passado, para mim poder retomar, né, o meu trabalho, me atualizar melhor e voltar a trabalhar como fisioterapeuta. Agora, Fernanda, gostaria que você se apresentasse. Fernanda Pires, conta um pouquinho sobre você, sua idade, sua profissão, se você é casada, não, se tem filhos, o que você faz? Bom, primeiro, gostaria também de agradecer o convite, me sinto honrada em estar aqui com vocês. Eu tenho hoje 44 anos, sou casada, sou mãe de um mocinho de 18 anos e de duas anjinhas, que infelizmente não chegaram a nascer, mas são minhas bebezinhas também. E eu trabalho como esteticista animal. Eu tenho um pet shop e tenho também uma creche e hotelzinho para cachorros. Lembrando, você que está assistindo Saúde em Pauta, que elas têm as histórias delas relatadas neste livro lindo, que é o Crônicas da Primavera, que é uma produção independente da Unimed, o ressignificar de mulheres reais. Andréia, conta um pouquinho pra gente que tipo de câncer você tem ou teve. Conta um pouquinho da sua trajetória aí de desafio, de superação. Como que foi? Conta um pouquinho da tua história. Bem, a minha história está bem atrelada à minha família, né? Esqueci também de falar do meu marido, eu tenho 2 filhos também. E na minha segunda gestação, né, eu comecei a sentir um desconforto para urinar e comecei a relatar isso para a médica e durante os exames a gente descobriu que eu tinha uma tumoração, né, do lado do meu útero. Eles falam nas partes moles, né, e aí eu tive que dar seguimento, para mim continuar a gravidez, eu tive que dar seguimento primeiro à gravidez, para depois retomar, para ver o que era aquela massa. Depois que a minha filha nasceu, graças a Deus, com saúde, tudo certinho, eu tentei fazer a primeira cirurgia, foi quando a gente descobriu que o tumor era realmente maligno, né, e se tratava de um sarcoma. Era um sarcoma bem raro, né, por ter dado na gestação, e chamava sarcoma de Ewing, né, que ele costuma dar em ossos em crianças. E por ser numa gestação e do lado do útero, nas partes moles, a gravidade dele era um pouquinho maior, porque não era uma coisa muito comum, né. Então, foi um tratamento bem complicado, porque a gente não tinha muito né, onde recorrer, porque durante as pesquisas dos médicos, tudo, eles viram que eu era o terceiro caso desse tipo de câncer, então precisou, né, de uma pesquisa, de todo um apoio, tanto deles, né, quanto da minha família, porque foi bem complicado. Foi um tratamento agressivo, eu fiz 5 meses, né, de quimioterapia, passei por algumas rádios para controle de hemorragia, porque não fazia efeito no tumor, mas fez efeito na hemorragia, graças a Deus.
E quando eles achavam que o tumor não ia diminuir, para a graça e honra de Deus, né, ele começou a diminuir, e eu comecei a ter um resultado positivo, né, dos exames, porque era complicado, porque as notícias sempre eram muito negativas, né, em relação ao tipo de tumor, ao tipo de gravidade. Então, a gente não tinha um prognóstico muito bom. Então, a partir do momento que ele começou a regredir, né, a diminuir, começamos a ter um pouco mais de esperança, e aí as notícias foram melhorando, graças a Deus ele conseguiu diminuir a ponto de eu conseguir ir para a cirurgia, e eu consegui retirar todo o tumor. Como consequência, né, eu fiquei com algumas sequelas, né, tive que tirar alguns órgãos, então eu adquiri 2 bolsinhas, né, mas que eu agradeço a Deus também por elas, porque foi o que o meu médico me falou. Na época eu fiquei bem impactada por causa delas, né, acho que até mais do que pelo tratamento, mas eu lembro que ele falou para mim assim: Andréia, essas 2 bolsinhas vão te dar a oportunidade de você ver seus filhos crescerem. E realmente era o mais importante naquele momento, era eu poder estar presente na vida deles, né, e também ajudar sempre que eu posso, né, trazendo esperança e para as outras pessoas também. Quanto tempo durou esse tratamento, Andréia? 4 anos que eu terminei o tratamento. O meu rim parou em decorrência do tamanho do tumor, né? Então eu faço hemodiálise hoje por causa do câncer. E ano que vem, né, completando 5 anos, eu também vou poder entrar na fila, né, de transplante renal, porque quando a gente é paciente oncológico, a gente tem que esperar um tempo maior para poder entrar nessa fila. Mas, graças a Deus, dos males o menor, né? Eu falo que, hoje em dia, a hemodiálise, né, que eu faço não é nem comparada, não tem como comparar com a quimioterapia, né? É um tratamento que me traz vida e me traz qualidade de vida completamente diferente do que eu tinha antigamente. Graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade, né, de estar bem, de estar com os meus filhos, de poder acompanhar o crescimento, de ajudar no crescimento deles e também ajudar onde eu posso, sempre que eu posso. Olha só quanta coisa positiva você relatou em tanta dificuldade, né? Que bonito ver isso, né? A gente tem que pensar para a vida mesmo, né? Não olhar para a morte, né? Tem que olhar para a vida mesmo, né? Então, a importância desse relato aí com certeza está inspirando muita gente, né? E vai inspirar muito mais pessoas também no livro, que também foi publicada a tua história e também a história da Fernanda. Fernanda, a gente vai para um rápido intervalo. Andréia, também eu peço licença e a gente já volta para a gente conhecer um pouquinho da história da Fernanda, tá bom? Estamos de volta no Saúde em Pauta, conversando com a Fernanda Pires e Andréia Franciscon. As duas têm suas histórias relatadas no livro Crônicas da Primavera, o Ressignificar de Mulheres Reais, lançada pela Unimed Americana em Santa Bárbara do Oeste. Fernanda, gostaria que você compartilhasse com a gente a tua história. Bom, eu também, quando descobri o câncer, estava grávida. Só que eu não sabia que estava grávida. Na verdade, eu havia perdido a minha primeira bebê há pouco tempo. E numa consulta de rotina, a médica desconfiou de um nódulo que palpou no meu seio e já pediu exames, só que com a espera do resultado da biópsia, na mesma semana que chegou a biópsia, eu também descobri que estava grávida de novo. E aí ficou aquela, né, aquela tensão toda, o que ia fazer, o que ia acontecer, os médicos querendo que abortasse, porque era uma gravidez mais recente. Eu me neguei a abortar, mas enfim, entreguei nas mãos de Deus em primeiro lugar, né, e pedi que Ele fizesse o que fosse melhor. E, mais uma vez, eu perdi minha bebezinha também, e em seguida já começou aquela correria de exames, cirurgia, e todo o processo aí do tratamento. Então, a gente começou pela cirurgia. Eu tinha 3 tumores na mesma mama, aí começamos pela cirurgia, porque como eu estava grávida, já vinha de uma segunda gravidez, então foi um câncer hormonal, e os hormônios da gravidez, eles aceleram o processo do câncer, ele cresce com muito mais força, mais rápido, né? Então precisava ser meio urgente a questão da cirurgia. Aí, graças a Deus, foi
bem rápido a cirurgia. E eu recebi o diagnóstico em setembro, quando foi em dezembro eu já estava na oncologia, para complementar alguns exames para começar o tratamento. Aí em janeiro, dia 6 de janeiro, eu comecei o tratamento, precisei de 16 quimioterapias, foram 8 meses fazendo as quimioterapias, depois mais 33 radioterapias, e hoje eu faço o tratamento oral. Ainda estou no segundo ano do tratamento oral. E como que foi para você passar todo esse tempo aí, essa história, esse tratamento, essas várias sessões, como que foi? Você teve apoio da tua família, o apoio dos médicos, da equipe toda? Qual foi a importância dessa parte humanizada aí para você? Sim, graças a Deus eu tive uma rede de apoio muito grande. E eu até costumo falar para as pessoas que hoje, né, estão entrando aí nessa trajetória difícil, que a rede de apoio é muito importante. Eu tive uma rede de apoio muito grande da minha família, de amigos, clientes, no hospital também, eles são todos muito maravilhosos, nossa, não tem nem o que falar, as enfermeiras, médicos, todos eles. Então isso, sem sombra de dúvida, foi o que ajudou muito, porque não tem como, né? O nosso emocional fica muito abalado, são muitas coisinhas no decorrer do tratamento, não é simplesmente fazer uma quimioterapia. A quimioterapia, ela tem lá os seus efeitos colaterais, uma lista de efeitos colaterais, né? Inclusive no primeiro dia que a gente vai tomar, o farmacêutico vai lá e explica tudo que pode vir a acontecer. E aí ele fala pra gente, olha, você pode ter tudo isso, metade disso, nada disso, cada organismo é de uma maneira. Então você fica naquela expectativa, como vai ser, o que vai acontecer. Eu tive, infelizmente, muitas reações, né, muitos efeitos colaterais, tenho até hoje algumas sequelas também do tratamento, como a Andrea citou. Não tem jeito, faz parte. A gente acaba, durante o processo, entendendo que faz parte e que o mais importante disso tudo é estarmos vivas e termos a oportunidade de ajudar outras pessoas, de conviver com a nossa família, com os nossos filhos, né? Apesar de tudo, eu sou muito grata a Deus e eu falo que independente do sofrimento que ficou lá atrás já, né, não vou viver em função dele, eu falo que eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo que eu passei e por tudo que eu tenho passado e por estar aqui hoje principalmente. Eu creio que vocês devem ser fortalezas, né? Esse nome desse livro, ó, Ressignificar de Mulheres Reais, o ressignificado que vocês deram para isso tudo fez de vocês não mulheres fortes, né? Mas mulheres, assim, fortaleza mesmo, né? E que podem hoje, assim, emanar luz para todo mundo, para ter força também, que vai conseguir e que vai dar tudo certo, com certeza, né? Andréia, gostaria que você deixasse uma mensagem final aí nesse Outubro Rosa para quem está passando por algum momento de dificuldade, algum tratamento de câncer, ou que descobriu agora e que falou, nossa, e agora? Gostaria que você deixasse um recado aí para as pessoas que estão assistindo Saúde em Pauta. Vou falar para essas pessoas olharem um pouquinho para si, deixarem o peso da doença, do emocional um pouquinho para baixo, porque muitas vezes a gente acaba tentando ser forte pelos outros e acaba esquecendo da gente. E é uma coisa muito forte, acho que isso acontece com quase todas as pacientes oncológicas. A gente vê tanta gente sofrendo pela gente que a gente quer dar uma força que muitas vezes a gente não tem. E não é sempre que a gente consegue dar essa força. Então a gente precisa entender que a gente precisa sorrir, a gente precisa viver, a gente precisa continuar a nossa vida, mas que a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente pode ser fraca, a gente pode chorar, assim como a gente também pode sorrir, pode conversar, pode fazer amizade. Foi um momento, foi o momento mais difícil da minha vida, mas eu falo que também foi um momento de grande reflexão, um momento que eu aprendi muito sobre a minha vida, sobre as pessoas que estavam em volta de mim. Eu pude perceber o quanto eu era amada, porque às vezes a gente não presta atenção nisso, né? E a gente começa a perceber o quanto as pessoas
fazem diferença na nossa vida quando estão presentes, quando não estão. Então, para a gente sorrir. Eu acho que o sorriso sempre foi a minha marca registrada durante o tratamento e durante toda a minha vida, e eu espero que ele continue sendo assim no decorrer da minha vida, porque eu sempre falava, às vezes alguém falava assim, mas você não chora? Eu falei assim, sim, eu choro, eu fico triste, mas eu sei que sempre tem alguém que está precisando do meu sorriso, então sempre que possível eu engulo a minha dor e vou tentar sorrir para deixar outra pessoa mais feliz também, porque eu acho que a nossa vida é isso, né? Ter empatia pelas pessoas, compartilhar a nossa dor, compartilhar nossas alegrias e trazer isso para junto da gente, né? Para que a gente possa ser feliz todo mundo junto, entender que a vida não é só um mar de rosas, tem as dificuldades também, mas que Deus ajuda a gente em todos os momentos e nos dá a força que a gente precisa para a gente fazer o tratamento e continuar a nossa vida. E, graças a Deus, o tratamento tem fim, né? Eu sempre, quando a gente está no meio do tratamento, a gente acha que não vai acabar nunca, né? Mas ele acaba, graças a Deus, ele acaba, e a gente pode respirar de novo, sorrir de novo e continuar a nossa vida com a nossa família, com os nossos amigos e com tantas outras pessoas que acabam entrando para a nossa vida nesse momento também. E você, Fernanda, qual o seu recado final aí para quem está assistindo a gente nesse Outubro Rosa? Andrea falou tudo, né? Realmente a gente não precisa ser forte o tempo todo. E todo mundo sofre, a família, os amigos, todo mundo sofre junto, não tem como. Mas a gente precisa olhar um pouquinho para nós. Eu sei que o momento do diagnóstico, acho que é o momento mais impactante, onde você fica muito perdida, como vai ser, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, será que eu vou sair desse processo viva? É um turbilhão de dúvidas na nossa cabeça naquele exato momento. Mas meu conselho, né, para quem está aí ingressando nesse mundo oncológico, respira, pensa com calma, entenda que Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação da sua vida e todas as coisas acontecem na hora certa, no tempo certo, e a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte, né, é ir lá, a gente procura o médico, a gente faz tratamento, por mais que seja sofrido, mas como a Andrea já disse também, Deus ele nos dá força para que a gente consiga passar. Nós estamos aqui como prova viva disso e tantas outras mulheres que participaram do livro e outras que não, mas que estão aí hoje cheia de vida, de alegria, porque tiveram essa força e é uma força tão sobrenatural que não dá para falar que vem da gente, porque não vem. É algo assim surreal. Depois que passa, você mesma fala assim, nossa, como eu consegui? Então Deus ele nos fortalece muito nesse momento. Eu falo que na minha vida foi um momento assim de uma entrega total a Ele, uma dependência total, né? E eu fui muito honrada por Deus pela minha fé. Eu me sinto honrada por Ele por estar aqui, por estar bem. Estou aí ainda no tratamento, são 10 anos do meu tratamento, mas eu estou aqui, eu consigo trabalhar, eu consigo ter uma vida social, eu tenho muitos amigos, também pude ver nesse momento como eu sou amada pelos meus amigos, pela minha família, que muitas vezes eu também não percebia isso, e nesse processo todo eu pude ver e sentir esse amor tão de perto. Muitas coisas assim incríveis e especiais aconteceram comigo durante o processo do câncer. Então, apesar de toda a dor, eu sou grata a Deus por tudo, sou muito mais feliz depois do câncer do que antes, tá? Isso é uma coisa até forte de falar, muitas pessoas não entendem, né, como que você é feliz depois de um câncer cheio de sequela, com nova suspeita, que eu estou investigando uma nova suspeita, mas eu aprendi que a gente tem que viver o hoje, né, um dia de cada vez. Então esse é o segredo, é você viver um dia de cada vez. A nossa ansiedade não vai mudar e nem melhorar em nada a nossa vida. Então é um dia de cada vez. Hoje eu tenho uma quimioterapia, então vamos lá, hoje eu vou fazer a quimioterapia.
amanhã não tem mais, é a última, porque acabou, porque acaba, como a Andrea disse, acaba, graças a Deus acaba. Então acabou, graças a Deus que acabou e eu consegui fazer as 16 quimioterapias. Cada uma que eu fazia era uma vitória muito grande. Eu contava ali menos uma, em vez de eu contar mais uma, eu contava menos uma. Né? E na radioterapia também, a mesma coisa. Tive também um sofrimentozinho aí na questão de queimaduras, mas porque eu sou muito branquinha, mas no fim deu tudo certo e eu consegui terminar. E cada dia que eu ia lá também contava menos uma. E fiz muitos amigos novos nesse período, enfermeiros, enfermeiras. Nossa, até hoje a gente tem muito contato, fala pelo WhatsApp, leva bolo. Então, assim, o câncer me trouxe muitas coisas boas. Então, eu não sou uma pessoa de reclamar de nada, e eu falo que não é disso que eu vou reclamar. Então, eu agradeço a Deus por tudo, por todas as oportunidades que tenho tido após esse processo, né, por estar aqui hoje. Eu falo que é um privilégio. Quantas mulheres não gostariam de ter chegado até aqui e não conseguiram? Então, nós somos muito privilegiados, muito abençoados. Então, o meu recado, assim, é que as pessoas vivam, aprendam, né, a viver um dia de cada vez. Porque eu acho que a ansiedade é o mal da humanidade hoje e nos traz muitos prejuízos, principalmente na nossa saúde. Obrigada, Andréia, foi um prazer. Obrigada, Fernanda. E para você que está acompanhando Saúde em Pauta também, obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado. Já sabe, quer adquirir o livro, vá até a Unimed, lá na Avenida Brasil 555, leve uma doação de um absorvente, né, no pacote de absorvente, que você vai poder ler e apreciar o relato de outras pessoas maravilhosas como essas mulheres de hoje. Tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Toda terça tem um tema inédito para você aqui na UP TV ao meio-dia, o Saúde em Pauta. Até lá, gente. Tchau!